moro na Avenida das Torres, quase na Diocese de São José. Na verdade, eu moro quase entre uma diocese e a outra. Queria agradecer, Josinei, obrigado, o convite de vocês de novo do grupo, viu? Muito legal estar aqui com vocês. Abre a palavra lá em Mateus 16, então 21. Convido para vocês também, eu tenho um canal chamado Papo Católico. Todas as minhas pregações eu jogo lá. Todas as pregações onde eu faço em algum lugar eu jogo lá. Se você gostar da pregação, tiver alguém que queira mostrar, ou você pode entrar no Facebook, né, do grupo, e mostrar e compartilhar, ou pode entrar no meu canal Papo Católico no YouTube. Mateus 16, 21 a 23. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que ele precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Palavra da salvação. Jesus começou a dizer para os discípulos, para os apóstolos, que ele precisaria sofrer. Veja essa palavra. Ele precisaria sofrer. Fazia parte da salvação sofrer. Na liturgia da missa, tem uma liturgia da missa que a gente fala: livremente abriu os braços e abraçou a paixão. Jesus não foi morto, Jesus não foi pego e morto. Ele diz: eu dou minha vida livremente. Fazia parte do projeto de Deus a salvação. Jesus se entregar a nós livremente na cruz. E veja, São Pedro fez uma coisa que provavelmente todos nós faríamos. Eu chego para você e falo assim: eu vou ter que sofrer. Deus te livre disso. E foi chamado de Satanás, porque estava de fato sendo tentado, talvez pelo inimigo, para barrar um projeto de Deus. Nós temos que entender, como católicos, que Deus não quer o sofrimento em vão. Josinei falou aqui na condução: Deus não quer o sofrimento, não quer mesmo, em vão não, porque sofrer em vão, sofrer sem merecer ou sofrer por causa do pecado, é claro que não agrada a Deus. Mas há um sofrimento bom. Vocês já viram aquele filme do Mel Gibson, antigo já, Paixão de Cristo? Como ele foi inspirado por Deus, o diretor, quando Jesus pega a cruz, não sei se você reparou. Primeira coisa que ele faz antes de carregar a cruz, ele dá um beijo na cruz. Reparou isso? No filme? Ele pega a cruz e dá um beijo na cruz. Porque aquela cruz que simbolizava maldição, vai ser agora, porque ele abraçou a cruz, salvação da humanidade. Nós temos que parar de pensar que tudo que nos faz sofrer é ruim. Para não polemizar, eu vou usar vacina antiga, uma vacina testada, para não virar coisa política aqui. Mas uma vacina antiga testada de meningite, por exemplo, ela dói. O filho até, eu lembro quando meus filhos eram pequenininhos, eu tenho 3 filhos, eu fui levar eles para tomar a vacina. Quando o primeiro tomou, ele saiu chorando, ele me empurrava a mim e minha esposa, e falava assim: não deixa ele, isso dói, não entra lá. Ele falava para o irmãozinho dele, era pequenininho: não entra que vai doer, não sai daí que vai doer. Era desespero, eram 3, né? Então o primeiro não sabia o que ia acontecer, entrou tranquilo. O segundo e o terceiro foi uma choradeira, porque aqueles que já sentiram a dor, não queriam que o outro sentisse a dor. Está aí uma dor que dói, mas faz bem. Nem todo sofrimento
Nem tudo que dói faz mal. Jesus fala, se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por mim, vai recobrar. Essa é a cruz, essa é a dor que salva. Qual é a cruz bendita? É a cruz que vem de Deus, permitida por Deus. Deus não é autor do sofrimento, nenhum tipo de sofrimento vem de Deus, vem do pecado, vem do nosso mau uso da liberdade. Nenhum sofrimento vem de Deus. A Sabedoria, capítulo 1, versículo 12, Deus não é autor da morte, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Deus não fica feliz com ninguém sofrendo. Jesus mostrou isso quando ele chorou a morte de Lázaro. Agora, Deus que é Deus, consegue pegar uma matéria-prima amarga que é a dor e fazer como um bom cozinheiro pega o limão, pega o fermento, pega o trigo, pega o sal, pega os ingredientes que tragados sozinhos são intragáveis, e aquele cozinheiro, quando a obra está pronta, experimenta comer farinha pura, fermento puro, sal puro. Até o açúcar, que é bom demais, enjoa puro. Mas quando mistura na medida certa, sai aquele bolo bonito, né? E tudo faz sentido. E é assim Deus na nossa vida. Então qual é a cruz que Deus não quer? Qual é o sofrimento que Deus não quer? O sofrimento que vem do pecado. O sofrimento que vem das más escolhas. O sofrimento que vem de uma má decisão. Isso Deus não quer. Eu saio atrasado para o meu trabalho. Acordo atrasado. Eu penso, meu Deus, mas que cruz, que maluquice esse trânsito. Nossa, sai da frente e fico estressado e buzino. Esse é um sofrimento que não foi Deus que mandou, foi a gente que plantou. Eu não vivo a castidade dentro do casamento. E aí, infelizmente, às vezes eu caí. E vem as consequências desse pecado. A divisão, o divórcio. Quando a gente não quer sofrer a curto prazo, normalmente a gente sofre a longo prazo. E outra coisa, normalmente o caminho mais difícil é o caminho de Deus, porque é estreito. Quando você tiver dúvida do que fazer, pense, normalmente o mais difícil é o caminho certo, normalmente. É fácil perdoar? Não, mas é o certo. É fácil rezar por quem nos persegue? Não, mas é o certo. É fácil acordar para ir na igreja quando está frio? Não, mas é o certo. É fácil ser fiel a um propósito, a um projeto, a Deus, a esposa? Não, mas é o certo. Agora, se a cruz não é essa cruz, ou seja, eu estou fazendo tudo certinho, estou sendo, na medida do possível, fiel a Deus, e o sofrimento me bate, é um sofrimento permitido por Deus. Lá no meu canal Papo Católico, uma vez os ateus perguntaram, por que Deus soberano, que conhece o futuro, onipotente, tem toda a força, ama os homens, por que Ele permitiu o sofrimento? Por que Deus não elimina o sofrimento? Porque Deus quis um caminho melhor, transformar o sofrimento em salvação. Transformar o sofrimento em salvação. E São Paulo vai dizer isso na Bíblia, ele vai dizer, completo na minha carne o que faltou a paixão de Jesus Cristo. Completo na minha carne o que faltou a paixão de Jesus Cristo. Quando Jesus abraçou a cruz dele, ele santificou também o sofrimento. E o sofrimento entregue com Jesus na cruz, o sofrimento de Nossa Senhora da espada atravessada no coração, entregue ao Pai junto com o sacrifício de Jesus na cruz, as 7 dores de Maria também serviram ao projeto de salvação. Por quê? E por quem? Porque Jesus santificou o sofrimento. Então grava isso. Deus podia acabar com o sofrimento imediatamente. Mas Ele quis usar isso de matéria-prima para a conversão das pessoas. Quais são os países mais ateus do mundo? Você sabe quais são os países mais ateus do mundo? Os países mais ricos do mundo. A França tem 50% de pessoas que não acreditam em Deus. A Suécia, a Suíça, chega a 70%.
E não é que o país ficou rico porque eles são ateus, não. É o contrário. É porque eles ficaram ricos que se tornaram ateus, não porque são ateus ficaram ricos, entendeu? Porque chegou naquele momento, infelizmente, a dor é o megafone de Deus. Infelizmente, muitos de nós não estaríamos nesse cerco se o calo não estivesse apertando, infelizmente. Estou mentindo ou não? Se a gente fosse fazer uma enquete aqui, quem veio nesse cerco só para louvar a Deus, sem pedir nada, nem vou mandar erguer a mão, que vai dar até vergonha, né? Porque ninguém vai erguer a mão. Eu já estava pedindo pro meu tio, eu já estava pedindo por não sei quem. Não que seja ruim pedir, Deus não se importa com isso. Mas eu quero só dizer o seguinte: a dor nos aproxima de Deus, mesmo não vindo de Deus. Deus pode usar isso. C.S. Lewis diz, a dor é o megafone de Deus. Quer ver uma passagem que Igreja da Teologia da Libertação nunca vai pregar? Você nunca vai ouvir? 2 Coríntios 11, 25, 28. 2 Coríntios 11, 25, 28. São Paulo. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. 1 noite e 1 dia eu passei no abismo. Viagem sem conta. Exposto a perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos, trabalhos, fadigas, repetidas vigílias, fome, sede, frequente jejum, frio, nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana com todas as igrejas. São Paulo está dizendo o seguinte: mesmo quem é fiel sofre, mesmo quem reza sofre. E aliás, às vezes porque é íntimo de Deus, sofre ainda mais. Diz a palavra em Filipenses capítulo 1, versículo 29, a vós é dado não somente crer em Cristo, mas por Ele também sofrer. Maria sofreu, João sofreu, Paulo sofreu, Davi sofreu, homens de Deus sofrem. Porque o mundo não aceita quem é de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios 12, 10. Eu me alegro com as minhas fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos e com as perseguições, vai dizer São Paulo. Eu me alegro. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos. São Tiago, na carta dele, vai falar assim: por que vocês estranham que estão sofrendo? Vocês sofrem porque a provação produz a paciência produz a esperança, etc, etc, que produz um homem de raiz, um homem de Deus. Quando que uma árvore cresce? Quando que uma árvore consegue crescer para cima? Quando ela tem raiz, quando ela cresceu para baixo. E Deus oscila esses 2 momentos na nossa vida. Momentos de alegria, que está dando tudo certo, a gente cresce para cima, que a gente vê os milagres, sente a presença de Deus. Ótimo, faz parte para a árvore crescer para cima. Mas existem os momentos de sofrimento, que não vem de Deus, mas Deus permite, para que a gente cresça raiz para baixo. E para que a gente mostre que mesmo na ausência de Deus a gente é fiel. A oração que mais vale não é a oração que a gente faz quando está sentindo arrepio, sentindo a presença de Deus. Essa é gostosa, talvez seja mais gostosa, mas a oração que mais vale é a oração do horto. É a oração da dor, é a oração que a gente nem consegue abrir a boca, está doendo. Às vezes é a oração do choro. É essa que é a oração que agrada a Deus. Jesus vai dizer, Mateus 7,13,
Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à salvação, à perdição, desculpe. E muitos não vão entrar. Procurai a porta estreita. Nós estamos num mundo hoje que tem medo da dor, tem medo de sofrer. A gente não quer sofrer mais. A gente não quer esforço mais. A gente não quer mais bater até que a porta se abra. A gente quer apertar o controle remoto. Senhor, estou chegando aí, vou mandar um WhatsApp, já deixa a porta aberta, Jesus, que eu não quero nem bater não. E esse comodismo está entrando na nossa vida cristã. Gente, cadê o povo que antes orava e orava e orava e rezava, sem desanimar? Santo Afonso de Ligório, fundador dos Redentoristas, dessa novena aqui, dessa devoção, né, que nós fizemos. É pelo sofrimento que mais prontamente nós nos santificamos. Existem outros caminhos? Claro, mas o sofrimento é o principal. Quer ser santo? Quer ser santa? Vai sofrer. Vai sofrer porque o ouro só é purificado no fogo. E o ouro impuro, que tem tanta coisa impregnada nele, não sai senão pelo fogo. Tem que derreter primeiro para depois forjar. Se a gente fosse dócil, né? Se a gente fosse que nem essa resina aqui, suponha que tem um molde que Deus quer que a gente... Posso pegar aqui um pouquinho? Tem um molde aqui que Deus quer que a gente seja. Hoje os arcanjos, Deus quer nos modelar para ser um outro Cristo. Se a gente aceitasse e submetesse a nossa vontade a Deus, não precisava de sofrimento. É tipo encher essa... Não sei se você já viu uma fábrica de imagens. Você encher ali a forma. Se molda ali, não dói. O problema é que a gente não é assim. O problema é que a gente é duro que nem pedra. A gente é duro que nem madeira. E aí como é que Deus vai formar outro Cristo em nós se nós somos duros, se nós somos teimosos, se nós somos rancorosos, se nós somos apegados? Aí a vida é de outra maneira. Aí o artesão, que é o grande artesão, ele sabe como moldar Cristo em nós. Aí é talhando. Aí o sofrimento, aí o artesão tira um pedaço da pedra, ele lasca um pedaço da madeira, ele lasca um pouquinho do orgulho do Daniel, ele lasca um pouquinho do apego do Daniel, sabe aquele... Claro que, de novo, não é Deus que manda o sofrimento, mas Ele usa. Ele usa a matéria-prima. Não é Deus que mandou roubar meu carro, ou seu carro. Mas Ele usa isso, para que eu seja menos apegado às coisas do mundo, por exemplo, materiais. Não foi Deus que levou alguém, foi a doença. Mas existem dois tipos de permissão. A que Deus quer, permite e quer. E a que Deus permite por consequência da nossa liberdade. Mas Ele não quer, Ele permite, mas Ele não quer. Tem duas permissões de Deus. Santa Teresa de Ávila. Deus não manda nenhum sofrimento sem pagá-lo imediatamente com algum favor. Se sofremos com Ele ressuscitaremos. Quando vem bomba na minha vida, eu tenho certeza, vai vir coisa grande aí, porque a provação está difícil. Uma amiga me ligou, coisa mais triste. Descobriu que o marido abusava da própria filha. Dor, imagina dor, raiva. Ela falava, que raiva que eu sinto. Eu falo, tem que sentir mesmo, é lícita essa raiva. Eu sentiria também. Entrega a raiva para Jesus. Mas imediatamente já começaram a acontecer bênçãos para ela. Começou a chegar coisa boa. Deus queria aquilo? Claro que não. É lógico que não. Ai de quem tocar num dos pequeninos, é melhor que não nascesse. Ou que tivesse uma pedra amarrada no pescoço e fosse jogado no rio. Claro que Deus não quer isso. E claro que um dia as coisas vão ser acertadas, as contas serão acertadas. Não importa o que um homem sofra, mas como ele se comporta no sofrimento. O homem
Ó homem, não está na tua mão sofrer ou não sofrer, mas se no sofrimento a tua vontade se degrada ou se dignifica. Santo Agostinho, bispo. Também Santo Agostinho diz: o mesmo fogo que destrói a palha purifica o ouro. A provação é a mesma. Qual é a diferença de quem está em Deus? Não é a ausência de sofrimento. A diferença é o depois. Quem está em Deus fica de pé. Quem está em Deus o sofrimento aprimora. Quem está em Deus continua depois da tormenta. Quem está edificado sobre o Senhor, bate o vento, bate, dão contra a casa, mas a casa permanece de pé, diz o Evangelho. Porque está edificado em Deus. Peguei um Uber com um rapaz, ele disse: rezei pela minha mãe e ela se salvou. E eu tinha certeza que Deus ia salvar ela, porque ela faz tanta obra para a igreja. Eu pensei, cara, esse cara não entendeu ainda. Ainda está no raso. Não é isso. Não depende de nós. Deus é bom quando cura, Deus é bom quando não cura. Ele sempre faz o melhor, entende? Não depende, porque o Daniel pregou, ele vai conseguir mais graça que você, ou vice-versa. Sabe porque o Josinei vem desde 2005 no grupo? Não, é Deus, é graça, é bondade de Deus. Não depende da gente. Jesus a Santa Faustina, Diário da Misericórdia, parágrafo 1491. Minha filha, não tenhais medo do que virá sobre ti. Não te deixarei sofrer acima das tuas forças. Conhece o poder da minha graça e que isso te seja suficiente. Então não tenha medo do sofrimento, porque Deus nunca vai permitir a gente sofrer mais do que a gente aguenta, nunca. A gente pensa que não aguenta, a gente pensa, cadê Deus? Tem hora que a gente pensa, meu Senhor, onde o Senhor está? Eu não estou aguentando mais, está doendo, não dá mais. Aí, quando a gente diz, Senhor, eu não aguento mais, Ele vai agir. Mas Ele não vai permitir que eu sofra mais do que eu aguento sofrer. Parágrafo 1497. Olha o diabo tentando Santa Faustina, que é uma tentação do demônio. Ele falando para Santa Faustina quando ela estava rezando: olha, para ser uma boa religiosa, basta viver como as outras. Por que você se expõe a tantas dificuldades? Seja um católico, fica na sua casa lá. Para que, meu irmão, que você vai se meter a servir em grupo, em comunidade, em movimento, em pastoral? Vocês vão arrumar confusão com o ministro de Eucaristia, com outro movimento. É a tentação do demônio. Basta ficar na média, fica na média. Não se incomode com ninguém, não sofra. E termino aqui a minha exposição. Eu vou ler a frase primeiro que um padre falou, depois eu vou meditar sobre ela. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui me chocou. Essa aqui me chocou mesmo. Abre aspas, não sou eu que estou falando, foi um padre que falou isso. Por uma mulher na igreja. Palhaça, vista-se como uma cristã. Desgraçada, vá se vestir, corte seus braços, jogue-os fora, porque você sofrerá menos do que aqueles que sofrem no purgatório. A sua carne descoberta vai queimar. Se eu vejo um pregador falando isso, eu arrebento ele. É o processo, eu vou no bispo, eu saio da igreja. Sabe quem falou isso? Um homem que eu sou devoto, e eu já sabia que ele chamou alguns de porcos. São Pio de Petrolcina. Homem que confessava 15 horas por dia, homem que se alimentava uma vez só por dia, homem que lia mentes, homem que fez milagres, homem que parou aviões no ar com o sinal da cruz, homem que tinha bilocação, estava em 2 lugares ao mesmo tempo, homem que converteu 1 milhão de pessoas. Se estima que ele converteu pessoalmente 1 milhão de pessoas.
Homem que tinha disputa com o demônio toda noite, o demônio amassava a cama dele, o ferro maciço da cama. O outro dia tinha que vir ferreiros com martelos fortes para desamassar a cama dele. Tinha briga corporal com o diabo. Homem santo. Aí eu fico pensando, Itália, europeia fria, 1960 e pouco aconteceu isso. Eu penso, se Padre Pio viesse para o Brasil, Jesus Cristo amado. Não estou falando só de roupa, estou falando de tudo. Eu nem quero fazer esse discurso moralista de roupa, não quero, não é meu estilo. Mas se um santo falou, tem muito católico porque não quer sofrer hoje, vai sofrer no purgatório. O que a gente não purgar hoje, o que a gente tiver medo, no sentido de renúncia do pecado, vida santa, a gente vai acertar conta um dia, porque Deus é justo e Deus é misericordioso. Graças a Deus só não existe só céu e inferno, né? O catolicismo acredita no purgatório, que é um estado na presença de Deus, não é um outro lugar, já é um estado de purificação. A pessoa do purgatório não vai para o inferno, só vai para o céu, a pessoa já está salva. E diz a Bíblia, não sairá de lá até que pagues o último centavo. Entra em harmonia com o teu irmão, para que quando você chegar diante do juiz, o juiz não te jogue na prisão, e para que você seja chicoteado e não saia de lá enquanto não pagar o último centavo. Não é para ter medo, tá? Mas é para a gente fazer uma reflexão, gente. Que é melhor renunciar e sentir uma dor saudável que a dor de abraçar a cruz cada dia. Desligando a TV para algumas coisas, fechando a boca para outras. Quanta gente vai pagar pela língua que fala mal do Papa? Muita gente. É uma loucura a internet. Eu posso não concordar com a questão econômica do Papa, é direito meu. Posso não concordar com o posicionamento político do Papa, é direito meu, seu também. Não é depósito da fé. Mas isso não me dá o direito de xingar, de julgar, de falar mal. Tocando um eleito de Deus. Então o católico hoje, porque eu me incluo junto, porque a gente tem medo de sofrer hoje. Porque a gente não tem a coragem de abraçar a cruz como Jesus abraçou. Às vezes Deus não faz aquilo que Ele gostaria de fazer na gente. Os pensamentos, Isaías, os vossos pensamentos não são iguais aos meus. Meus pensamentos estão, tanto quanto o céu dista da terra, meus pensamentos estão sobre os vossos. É isso que, voltando à origem aqui, Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás, os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Veja, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Qual é o pensamento dos homens? Não sofra, não renuncie, não faça a vontade de Deus, está muito difícil, deixa para lá, amanhã. Então, eu espero que você tenha entendido. Deus não quer que a gente sofra em vão, de jeito nenhum. Se puder eliminar o sofrimento, elimine o sofrimento. Busque a cura da doença, reze pela cura da doença, reze pela cura. Mas se você e se eu não consigo mudar esse sofrimento, até que ele não mude, eu aceito. Eu aceito e levo junto na cruz de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.